Oi pessoal, eu sou Renata Giardini e eu vim falar aqui de um assunto que anda me preocupando há muito tempo, que é nós, leitores, e os nossos pequenos aprendizes a ler e escrever pós-era digital. Na verdade, isto vem me preocupando porque eu comecei a sentir em mim algumas dificuldades com esse processo. Porque eu comecei a sentir que o meu cérebro anda desatento quando eu pego um livro para ler, anda desmotivado quando eu tenho páginas e páginas para ler, com uma tendência a querer apressar, a fazer a coisa de maneira mais rápida. Os meus olhos não andam fixando tanto assim na sequência da linha, o famoso movimento sacádico. Eu fico querendo pular parágrafos. Que será que é isto, hein, gente? E isto vem me preocupando, eu que sou uma leitora ferrenha e escritora de muitos livros, como você sabe. Tenho lido muito a respeito, discutido com amigos, escritores, né, e cientistas do ramo, né, quando me deparei com esse livro que acabou de sair, da Marianne Wolf. Então esse livro me trouxe muito esclarecimento, que o que anda acontecendo comigo, provavelmente anda acontecendo com você também, né? E com as nossas crianças, os nossos aprendizes, né? Este livro coloca de maneira muito contundente como a gente anda de maneira muito rápida, perdendo a paciência com a leitura profunda, onde ela destaca, tá, que as consequências dessa leitura digital excessiva, como a gente vem fazendo, vem fragmentando o nosso pensamento, aonde a gente não mais está construindo períodos longos, a gente não usa mais conjunções, a gente não faz frases, sintaxes bem elaboradas nas nossas redações. E o reflexo disso, cada vez mais a gente vê nos vestibulares, nos concursos públicos, aonde as pessoas estão totalmente sem paciência com a leitura. Nenhum e-mail as pessoas se dignam a ler, porque a comunicação passou a ser fragmentada, passou a ser em redes sociais. E isso tem consequências, tem trazido segundo a autora, e eu defendo porque vejo isso acontecendo comigo, com quem eu convivo, com os meus alunos, vem trazendo consequências na tolerância, onde ela diz na paciência cognitiva. Isto, gente, tem trazido um empobrecimento cognitivo no sentido da pessoa não aprofundar a leitura. Porque a leitura nos traz uma amplidão de pensamento, onde eu me envolvo com um texto e eu tenho pensamento crítico a respeito daquilo que está escrito, eu entro dentro daquela leitura, eu viajo naquele personagem, eu acabo me envolvendo em profundidade com aquele contexto, com aquele letramento e vou cada vez mais abrindo a minha cabeça para a criatividade, para me colocar no lugar daqueles personagens, no lugar daquela escrita, desenvolvendo pensamento crítico, analítico. Isto faz com que eu evolua a mim intelectualmente e emocionalmente.
Porque nós estamos muito imediatistas. Isto faz com que a gente tenha interferência na nossa memória de trabalho, onde a gente, pela quantidade de informações, a gente comece a engolir informações num ritmo, numa velocidade alucinante e não sedimenta mais. Então, a memória de longo prazo, que é a aprendizagem, tem ficado empobrecida, prejudicada. Por quê? Porque essa avalanche de coisas que entra na minha memória visualmente, ela entra e passa, ela não fica, porque eu não trabalho analiticamente, criticamente esse conteúdo. Então, cada vez mais eu estou acumulando entradas e não assimilando. Então, isto tem consequências muito importantes, porque cada vez mais eu estou susceptível à opinião do outro, a opinião do outro que nem sempre é verdadeira. Haja visto esse número, essa avalanche de fake news que a gente simplesmente acolhe e muitas vezes passa adiante sem sequer checar a veracidade dessas informações. Essa autora coloca, baseada em ciência, em inúmeros autores de pesquisas científicas desenvolvidas no mundo todo, como este cérebro pós-era digital está deixando de ter tolerância com o pensamento do outro. Então nós estamos cada vez mais rígidos, inflexíveis, cartesianos. Em quem pensa igual, pronto, eu vou ler. Quem não pensa igual, eu vou deletar. Então, gente, tudo isso é grave. E eu acho que nós, que somos educadores desse século XXI, temos o compromisso de estarmos conscientes. Peraí, o que está acontecendo aqui? Será que tem retorno? Tem o que fazer? Então eu vou jogar fora o digital? Ele não serve para nada? E eu vou voltar só ficar lendo livros? Não, gente, não. A proposta dessa autora, e a qual eu defendo muito e já venho praticando em todos os livros de Boquinhas, existem dois caminhos: o físico, o livro, o papel, que este papel faz com que você tenha concretude, você tenha sequência. Então você volta para trás para reler, você consegue ter mais sedimentação das ideias. Isto faz com que o livro físico tenha um status muito importante nas aquisições da aprendizagem, do conhecimento. Do outro lado, eu tenho os aspectos digitais, as telas, ok? Seja de celular, seja de computador, de tablet ou outras, né, que virão e a gente nem sequer imagina. Mas esse aspecto digital, ele tem a sua importância, porque ele acelera. Quando a gente está diante de uma tela, a gente não tem movimentos de leitura sacádicos, né, como a gente tem num livro, onde eu leio da esquerda para a direita, volto, então eu faço esse movimento com os olhos. Numa tela não, numa tela os olhos fazem zigue-zague, faz varredura. Isto é muito importante porque aumenta muito a velocidade leitora, mas dentro de componentes superficiais, que são importantes. Então essa autora considera que a coexistência das duas ferramentas, tanto a física quanto a digital, são fundamentais para o cérebro. Então essa autora coloca que a
aquisição da leitura escrita tem que ser acompanhada desde muito pequenininho de material impresso, de material físico, onde a criança possa acompanhar a leitura de um pai, de um cuidador enquanto ela vai dormir. Então ela possa estar imersa neste letramento de maneira física, para que as palavras, os períodos tenham uma sequência onde ela possa entrar naquele mundo de descobertas da leitura escrita, vivendo aquele personagem. A teoria da mente discute muito isso, tá? Porque os indivíduos, por exemplo, os autistas, têm muita dificuldade em compreender o movimento emocional do outro, as necessidades do outro. E isto é muito fruto dessa avalanche digital, onde o olho no olho, onde o ser, o indivíduo presente de maneira física está deixando de existir. Então, gente, essa autora defende, e nós também, tá? Que cada vez mais cedo as crianças tenham sim contato com mecanismos digitais, com telas, com lousas digitais, com recursos digitais, mas que eles não sejam prioridade em relação ao contato físico, aos livros impressos, à imagem física, onde a criança pode ver as palavras, ouvir alguém lendo para ela, perceber que existe nessa decodificação, né, que é traduzir as letras em sons, uma magia que ela quer aprender para ter autonomia leitora. Neurônios são estimulados, e quanto mais estimulados, mais sinapses são feitas. Então, quanto mais eu estimulo a área digital, mais o meu cérebro cresce na área digital. Só que se eu esqueço da área de leitura de longos períodos, mais eu empobreço essas conexões neurais e mais dificuldade eu vou ter no pensamento crítico, na análise crítica, na paciência cognitiva. Então, gente, não vamos trocar uma coisa pela outra. As duas são importantes, mas é preciso que eu tenha dentro da minha cabeça elementos cognitivos aonde eu possa buscar a informação e não confiar somente, né, numa busca de informação digital. Eu tenho que aprender, aqui dentro é o meu repertório, senão cada vez mais eu vou ter pessoas viciadas em aspectos digitais, em dispositivos, em redes, onde se eu não tenho aquilo, eu entro em parafuso, tá? Eu me perco de mim mesma. Então, isto é um apelo para que a leitura e a escrita de maneira física, os nossos livros, não saiam das prateleiras das salas de aula, das bibliotecas, das casas das crianças. Então, este é um apelo de uma escritora que tem paixão por ler e escrever. Então eu encontrei nessa autora respostas, por isso que eu resolvi fazer este vídeo, tá? Para mostrar que Boquinhas acredita no livro físico, sim, e também no digital, sem dúvida nenhuma, mas vamos começar a leitura escrita, enaltecendo os nossos autores, porque neles está a base do nosso repertório linguístico. Tá joia, gente? Muito obrigada!